Café Brothers Podcast, episódio Extra Eleições 2026. E antes de começar, quero agradecer a todos os nossos patrocinadores aqui do Café Brothers e vou ler o currículo desse cara que está hoje, que nós esperamos muito e graças a Deus conseguimos a agenda dele. Ele foi prefeito em Maracaju de 97 a 2004, sendo eleito em 96 e reeleito em 2000. Depois ele se tornou deputado estadual pelo estado do Mato Grosso do Sul de 2007 a 2010, depois como federal em 2011 a 2014. Logo depois ele se tornou governador do estado do Mato Grosso do Sul, 2015 a 22, eleito em 14 e depois reeleito em 2018. Atualmente é presidente do PL e também ele teve, mas ele nem sempre foi vitória, tá? Ele teve uma derrota no cartel dele aqui. Também foi candidato a prefeito de Campo Grande em 2012, mas não foi eleito. Seja bem-vindo ao Café Brothers Podcast, Reinaldo Azambuja. Olha, Xandó, primeiro te agradecer, né? Agradecer muito você, a equipe aqui, a Maju, o Felipe, que estão com a gente aqui. Um prazer, faz tempo que é pra gente bater um papo aqui. Meu irmão Beto teve com você, aí logo que ele saiu daqui, ele me ligou, ó, você tem que ir lá no Xandó. Importante, porque ele fala bem com o agro, fala com o Maracaju, mas fala com toda a região. Então, é uma alegria. Você leu aí o currículo, né, da área política, mas eu sou um produtor rural. Tenho muito orgulho disso. Nasci em Campo Grande, mas vim passar minha infância e adolescência aqui em Maracaju. Estudei ainda à época aqui no grupo escolar João Pedro Fernandes. Caramba, Não era mano. nem escola municipal, chamava Grupo Escolar João Pedro Fernandes. A rua ali era toda de terra, só tinha asfalto na 11 de junho. E eu me lembro, eu acompanhei, vivenciei ali quando veio pavimentação, o início de tudo. Então, a gente tem uma história muito legal aqui com o Maracaju, com toda essa região, e você leu aí o currículo, eu acho que depois a gente vai poder falar um pouquinho sobre essa trajetória política e principalmente os grandes desafios que a gente enfrentou aí nesses anos todos aí como parlamentar, como executivo, prefeito, governador, e a eleição que nós perdemos, né? Aqui eu perdi, depois eu vou te contar, foi a que eu ganhei, tá? Eu perdi, mas ganhei. Não, pode contar aí. Como assim que você perdeu, mas ganhou? Eu resolvi disputar, tinha sido eleito deputado federal, um dos mais votados do estado. Em 2012 eu tinha um amigo, que é amigo até hoje, o Márcio Bittar, hoje ele é senador pelo Acre. O Márcio falou para mim, falou, Reinaldo, se você pensa um dia disputar o governo do estado, transfere seu domicílio eleitoral para a capital, que é o maior colegiado eleitoral, tinha 33% do eleitorado na época, em 2012, e disputa as eleições. Fiquei meio assim pensativo, falei, mas será que vale a pena? Transferi domicílio eleitoral para Campo Grande, comecei a campanha como um azarão, e era um azarão de fato. Tinha ali Bernal, tinha Vander, tinha Estrade. o Strade. Não, o Strade estava terminando o mandato, era o final do mandato do Nelson Trade, Nelson, que inclusive hoje se tornou meu suplente, né? Mas aí o Girotto era o candidato do MDB, que era uma força, André governador, Reinaldo deputado federal, mas candidato, Girotto também era deputado federal, foi candidato, Um povo já tradicional na e capital. Alcides Bernal, né? Bernal muito popular à época, um radialista, um dos deputados estaduais mais votados. E eu falei, não, eu vou colocar meu nome. Coloquei meu nome, me tornei. Por que que eu falo que eu perdi, mas ganhei? Eu perdi a eleição de prefeito. Olha a coincidência. O Ibope, que você conheceu na época, o Ibope foi muito sacana comigo em todas as eleições, principalmente nessa de 2012. Ele me deu, na última pesquisa, com 8%. Você acredita que quando abriu as urnas eu fiz 26% dos Caramba, votos? então não era real, né? Era uma mentira, né? Mas ali aconteceu, e aí depois veio 2014, a eleição de governo. Delcídio Franco favorito, 70%, imagina? 70% na primeira pesquisa, eu tinha 3 e o Nelsinho tinha 8%. 73-8. Lembrando que no contexto que o Reinaldo tá falando, quem tá no governo é a Dilma, né? E uma coisa, assim, a gente conseguiu ali mostrar um programa. Eu fiz na época o Pensando Campo Grande. Depois eu não ganhei as eleições, mas eu continuei esse trabalho. Aí eu fiz Pensando Mato Grosso do Sul. A gente percorreu 79 cidades. Eu tinha uma radiografia dos problemas, falado pelas pessoas. Eu ouvi as pessoas lá de Itacuru. O que que você pensa que aqui é prioridade? Figueirão.
Japorã, estou falando aí as 3 menores cidades do estado, mas a gente ouviu Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, que são as 5 maiores. Então ali, Xandó, a gente teve um raio-x muito legal do que era os problemas vivenciados pelo dia a dia das pessoas, o que elas tinham como prioridade na sua casa, no seu dia a dia, na cidade que ela vivia. Então, aquilo norteou a nossa campanha. E Quando a- foi 2014, como eu te falei, eu perdi 2012, mas ganhei, porque eu ganhei um histórico muito legal de todos os 79, e Campo Grande eu tive no primeiro turno, em 2014, quase 60% dos votos já no primeiro turno, que foi o que me levou para o segundo turno contra o Delcide, e aí tornei governador do estado a partir de 2015, enfrentando aquilo que você falou. Eu sofri ah, que foi o caos brasileiro do Dilma 2. Por Nossa, isso que eu não gosto nem de pensar no Lula 4. Deus me livre, cara. Então, assim, o Tá Brasil bom. pro abismo, eu imagino que pode ser o Lula 4 levar nós de novo a um abismo que vai ser muito ruim para os brasileiros e brasileiras. Reinaldo, antes da gente começar aqui, nós temos um presente, tá? Para você do Café Brothers aqui, junto com os nossos patrocinadores. Eu sei que você é agricultor, então pronto, uma garrafa, você tomar um café lá na tua propriedade, a hora que você for lá na colhedeira, tá? E aí uns bonés aqui da Escola do Agro, para você andar lá no campo também. Sabe que eu gosto de boné, eu não gosto de chapéu, mas boné. E aqui umas cardenetas para você anotar teus pensamentos aí nas colheitadeiras aí, tá? Maju, só tira uma foto nossa aqui e aí nós vamos colocar na sacola de novo Deixa aqui. eu dar uma melhorar aqui, o visual aqui. Olha, deixa eu só virar. Um patrocinador que mandou. Senão ele para de patrocinar aí. Exatamente, cara. Entendeu? Então, bom, Maju. Não, tira só dele, tirar só dele. E hoje, para você ter uma ideia, hein, Xandó, eu gravei a manhã inteira com boné azul, gravando programas eleitorais sobre o agro, sobre Maracaju, sobre a trajetória, e foi muito legal. Deixa eu guardar aqui pra você aqui, a gente entrega no final, só pra não te atrapalhar. Isso aqui é pra você tomar um café, uma água, fazer o que você quiser aí, não. Vinha gelada, né? Brincadeira, estou a minha gelada. Isso. Joia. Então, agradecer aí a turma aí que nos mandou esse presente, e a galera da Escola do Agro aí, patrocinando aí também. Então, o pessoal da Impact Fend também, cara, meu amigo Lúcio Basso. Obrigado demais, viu? Reinaldo, seguinte, para nós começarmos agora de fato aqui essa sabatina, vamos dizer assim, com essa eleição que com certeza é um divisor de águas do estado do Mato Grosso do Sul e do Brasil, por que o sul-mato-grossense pode confiar o seu voto para Reinaldo como candidato a senador da República? Xandó, eu acho que nós temos uma trajetória de política de resultado, não é falácia, não é ficar fazendo discurso bonito, não é, nunca fui um grande orador assim, mas como prefeito a gente transformou Maracaju. Eu não sei se você se lembra, a gente começou aqui lá em 1997, uma eleição até difícil na época, disputei com o Prata Braga, com o Germano Belan, que era presidente da Associação dos Agricultores, e me sagrei vitorioso nas eleições de 96. Aí uma trajetória de mudança, uma mudança conceitual, gestão, organização, planejamento, prefeitura. Eu ganhei o prêmio nacional do prefeito empreendedor na época. Eu lembro que na época, só uma observação na sua construção, a cidade de Maracaju não tinha asfalto, né? Você ficou muito conhecido por conta disso, né? Isso. Os grandes, assim, vamos dizer assim, sempre é legal, né? Você asfaltou 100% da cidade, mas não foi só o asfalto. Maracaju era a 12ª economia do estado. Quando eu entreguei a prefeitura em 2004, nós éramos a quinta economia. Cresceu, a gente qualificou pessoas, nós ganhamos o prêmio nacional do município que teve o maior número de Empretex, aquele programa que o Sebrae faz de empreendedorismo, de qualificação. A gente identificou na época que pouca gente comprava em Maracaju. Aí foi quando a gente fez aquele programa Comprando em Maracaju, você só tem a ganhar. Ganha saúde, ganha educação, ganha oferta de emprego, e aí começou uma mudança conceitual dos próprios comércios locais. Melhorou a fachada, melhorou o desempenho, treinou a mão de obra, qualificou as pessoas para um bom acesso porque a relação de comércio é vendedor e comprador. Então Exatamente. isso mudou muito. Então, assim, a história
de prefeito foi muito legal. A gente transformou a cidade. Aí veio o desafio, deputado estadual, fui o mais votado em 2006. Entrei numa chapa que todo mundo falava: ah, você é doido. Estava Loures Machado aí, Rigo, Braga, Gerson Domingos, Paulo Correia, Arroio na época, e foi nessa coligação que eu entrei. Eu falei, você tá doido, você não vai eleger aí. E aí você vê o que é o resultado do conhecimento, do trabalho das pessoas. Me saí candidato a deputado estadual nessa chapa e fui eleito com 47.772 votos, o mais votado da história à época do Mato Grosso do Sul. Então, assim, foi muito gratificante. Fui para a Assembleia, conheci o Legislativo, porque eu tinha sido executivo direto, tinha sido vereador, aí 4 anos no Legislativo Municipal, depois 2010 candidato a federal, uma trajetória muito legal, conhecer Brasília, orçamento, como funciona, eu era um deputado de oposição a Dilma, então naquela época não era... Energia? Voltou. Voltou. Deixa eu voltar aí. E aí, Xandó, estando em Brasília como deputado federal, peguei aquele momento terrível, né, do Dilma II, que levou o Brasil na maior crise da sua história. Emendas não eram impositivas e o país mergulhou numa crise. Mas foi um tempo válido, eu digo assim, 4 anos como deputado federal, no meio a candidatura de Campo Grande, que eu já te falei, perdi, mas ganhou. Aí veio o grande desafio, né, que é 2014, enfrentar essa máquina poderosa, o Delcídio imbatível praticamente. Começamos a campanha, 70 Delcídio, 3 Reinaldo, 7 Nelsinho Trade. E aí entrou aquilo que eu te falei, pensando Mato Grosso do Sul. Cada cidade que eu chegava, eu sabia A a necessidade. necessidade das pessoas. E ali a gente começou um belo trabalho, foi crescendo devagarinho, ganhamos as eleições, praticamente era impossível. O Delcídio já tinha nomeado o secretariado e já tinha o terno para posse. Só esqueceu de combinar com o povo. Ah, muito bom. Quem elege é o povo, não é? Então, o jogo só acaba quando termina, né? Então, 8 anos de governo, transformações, muito difícil, governo quebrado, com dificuldade, país em crise, diminuir o tamanho do Estado brasileiro era essencial, nós encolhemos o Estado, que precisa fazer no Brasil, o Brasil precisa de 38 ministérios. Estados Unidos, Xandó, você morou lá, tem 15. É verdade. A Argentina tinha 18, tem 9. A Alemanha tem 16. A China, Essa é uma, os comunistas têm 25. essa máquina muito inchada, né? Nós temos que fazer o que eu fiz, e o exemplo eu digo, que nós vemos em Mato Grosso do Sul, gastar menos com o governo para gastar mais com as pessoas. Com certeza. Então nós diminuímos, fizemos um bom governo, conseguimos fazer muitas entregas, governo presente nos municípios com obras, com investimentos aqui. Vamos falar de Maracaju, aqui foram inúmeras obras do nosso governo que transformou a cidade, mas isso aconteceu em todas as cidades, grandes, médias. Então, por que a população pode confiar no Reinaldo? Eu acho que a experiência como gestor, sabendo que indo para o Senado, que é uma casa legislativa, mas é a casa do equilíbrio da federação. Lá está 3 por estado. São Paulo tem 40 milhões de habitantes, tem 3. Mato Grosso do Sul tem 3 milhões, tem 3. Então, lutar pelo nosso estado, pelas reformas estruturantes. Eu não sei se você sabe, o Brasil está com uma dívida de 10,8 trilhões. O Lula, nesses últimos 4 anos, aumentou 10 pontos percentual relação PIB-dívida a mais, gastança desenfreada, 38 ministérios, estatal que dá prejuízo. Então, por que estar em Brasília? Por que confiar no Reinaldo? Nós vamos lá com a experiência de gestão, com a experiência de ter passado por um legislativo, e, em primeiro lugar, para lutar pelo Mato Grosso do Sul. Nós temos coisas a serem resolvidas. Você é ligado à produção. É inconcebível um estado igual o nosso ter um modal de transporte rodoviário. É isso aí. Isso encarece a produção. Nós temos que ter a ferrovia de volta. É inconcebível um estado que está lá em Corumbá, tirava 4 milhões de toneladas de minério por ano, hoje está tirando 10 milhões e vai chegar a 30, já tem um licenciamento. Tudo pela BR, cara. Isso está errado. Nós temos que dragar 3 pontos de dragagem do Rio Paraguai. Não estou falando em retificar calado, desviar, é dragado. O que é dragagem? Tirar a areia que está no fundo do rio, que veio lá de cima do assoreamento, e jogar no barranco, para as barcaças poder fluir normalmente, não precisar ir
rodovia está matando animal, bichos, todo dia ali no Pantanal. Sem contar que a rodovia não aguenta esse tráfego Eu pesado. entendo assim, por que você perguntou? A experiência, lutar pelo Mato Grosso do Sul, pela nossa gente, mas lutar pelo Brasil. Antigamente, por que às vezes tem um caos na saúde pública? Às vezes você vê falar, a Santa Casa está quebrada, todos os hospitais públicos e filantrópicos. A União era responsável por 52% do gasto em saúde. Hoje ela encolheu para 40%. Aí empurra essa tabela SUS que não remunera nada, o médico não atende, o profissional de saúde não quer atender, porque a tabela é muito pequena e é que remunera os hospitais. Se for aqui no Hospital Soriano, aqui, a tabela SUS, amigo. Então, aqui se a prefeitura não aporta e o Estado não aporta, não tem atendimento. A Não União mesmo. está fora disso. Então, é ir para Brasília, por que você perguntou? É por quê? Para lutar por isso, lutar pela moradia. Eu, quando fui governador, eu entreguei 22 mil moradias. E o Brasil tem um déficit, Xandó, de 5 milhões de pessoas esperando uma casa. Porque é muito melhor você ter a casa própria e pagar uma prestação pequenininha do que você pagar o aluguel, porque o aluguel vai embora todo fim do mês e não é tua casa. Com certeza. Lutar pela segurança pública, que nós fizemos no Mato Grosso do Sul. Nós criamos um estado mais seguro. Polícia atuante, enfrentando o PCC, Comando Vermelho. Hoje no Brasil tem 50 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem à mercê da criminalidade. Para você abrir um comércio, você tem que pagar uma taxa. Isso é o crime dominando o cidadão de bem. Nós precisamos enfrentar isso. A Então, ausência do Estado, por né? que você perguntou? É para isso, com a experiência de gestor, de governador, de prefeito, mas a experiência de legislativo ir lá para essa casa e para também ajudar a coibir essa sacanagem que o judiciário está fazendo com as decisões monocráticas. O inquérito das fake news, 6 anos aberto para perseguir pessoas na mão do Xandão lá, isso está errado. Você aprovou, nós aprovamos, o Congresso aprovou a lei da dosimetria, não é isso? Sim, sim. Que era anistia. Ah, anistia. Anistia já houve no Brasil. Aqueles que fizeram a Revolução de 64 foram anistiados. Mesmo os que assassinaram, que mataram, que roubaram, foram anistiados. Quer dizer, anistia é uma palavra feia? Não. O Trump fez nos Estados Unidos. Ele anistiou no primeiro decreto que ele assinou aqueles que invadiram o Capitólio. Sim. Aí no Brasil não pode? Claro que pode, só que quem faz é o legislativo. Nós fizemos a dosimetria agora. O que aconteceu? O Xandão, que construiu o texto da lei, Uma canetada. uma canetada monocraticamente, parou com a lei. Ah, peraí, pô, está tudo errado. Emenda constitucional do marco temporal da questão de terra indígena. Eu acho assim, o que é do índio, o que é do produtor é do produtor. A questão fundiária do Mato Grosso do Sul foi constituída por quem? Doação da União, produtores que compraram. Eu dou como exemplo meu bisavô, 1878, saiu numa carreta de boi, e Uberaba, veio em Maracaju, comprou a propriedade que hoje passou pelo meu avô, pelo meu pai, hoje é minha, dos meus irmãos também, que estão ali, Elisa, o Léo, o Beto, a Lenita, e a gente está produzindo, amiga. Agora imagina, achei ali um pequeno osso de um índio ancestral. Os índios moraram no Brasil. Agora, será que essa terra é de indígena? Não, o que é de indígena é onde está a aldeia, onde está constituído. Então, Reinaldo, isso aí. precisamos equilibrar isso. Então, eu acho que o porquê é para ir para o Senado para lutar pelo Mato Grosso do Sul e pelas reformas que o Brasil precisa fazer para poder entregar mais para o Brasil. Eu sempre falo, o Brasil pode mais. Ou a gente muda o Brasil, ou a gente vai ter que mudar do Brasil. Então, acho que a grande discussão é essa. Então, eu quero mudar o Brasil, fazer as reformas, um governo que gaste menos, que entregue mais para o cidadão. Então, acho que, respondendo a você, é para isso que eu coloquei meu nome e é por isso que eu quero chegar lá no Senado da República. Bom, legal demais. Reinaldo, a gente tem as nossas pautas aqui, né? E de todos esses ganchos que você falou, muitas coisas que a gente viu lá fora do Brasil, principalmente Austrália, Estados Unidos, e trazendo para o nossa próxima pauta aqui, me deixa realmente um pouco triste e frustrado ver essa questão da logística. O nosso estado é um país muito rico e fica muito caro por conta do frete para escoar. Bom, nos Estados
que eu passei pelos Estados Unidos, tem trilho dentro da fazenda, cortando a fazenda. Os armazéns ali estão estrategicamente posicionados para que o caminhão vem da lavoura, coloca ali, e a logística é muito rápida, a linha férrea é muito grande. Mas pegando esse gancho aqui, é o seguinte, Reinaldo, industrialização do estado do Mato Grosso do Sul. Você sabe que as esmagadoras do milho estão chegando, uma energia renovável, que é o etanol do milho, tomou conta aí, é uma nova onda verde que está vindo, e essa onda verde funciona. Numa cidade que eu morei lá em Montana, chama Great Falls, duas coisas me chamou muita atenção. Primeiro, que eles canalizaram o rio e fizeram a energia com a água do rio dentro da cidade. Então, a cidade toda tem energia por conta do Missouri Rivers, que é o rio Missouri que corta ali Montana. Depois, eles colocaram uma esmagadora de milho para fazer etanol dentro da cidade, porque diferente da cana-de-açúcar, o milho ele não tem o cheiro da vinhaça. Então, fica mais fácil para os trabalhadores chegar ao trabalho e a energia limpa. O que o candidato Reinaldo ao Senado vai fazer para a industrialização do estado do Mato Grosso do Sul, tendo em vista que a rota bioceânica vai cortar o estado do Mato Grosso do Sul? Acho que nós precisamos realmente dar uma atenção nessa questão logística, você falou corretamente, retomar a Malha Oeste, fazer realmente esses ramais ferroviários, porque isso é fundamental. Eu morei nos Estados Unidos também, o Wisconsin, lá é a maior bacia leiteira do mundo. Produção de leite, produção de iogurte, produção dos lácteos lá no Wisconsin. E ali era tudo, andava, o produtor anda 150 quilômetros, está numa ferrovia, ou anda 200 quilômetros, está numa hidrovia. O Mississippi foi todo canalizado, não é? É verdade, Retificou sim. calado, tirou curva. Queremos fazer isso aqui. Tudo bem, vamos preservar o Pantanal, meio ambiente. Amigo, nós precisamos avançar nessas questões ambientais sem agressão ao meio ambiente. Eu criei o Estado Carbono Neutro. O Estado Carbono Neutro, então vamos ser daqui 2 anos um Estado que vai neutralizar as emissões dos gases de efeito estufa. Ora, industrialização não é uma mágica. Precisa ter confiança, precisa ter marco regulatório, Segurança jurídica. segurança jurídica e leis específicas. Nós fizemos uma nova lei de incentivos que trouxe aí para você acompanhar as grandes indústrias que estão, não só de etanol de milho, de celulose, Arauco, Suzano, agora Bracel. Se andava aqui em Dourados, tinha um sentimento de frustração com Três Lagoas. No nosso governo veio Coamo, Impasa, Alar em Carapó, transformando soja em óleo, transformando milho em etanol e em DDG. Quer dizer, isso mudou o perfil do Estado. Hoje tem as empresas satélites que a gente fala, você produz o DDG, mas vai para o confinamento, vai para a ave, vai para o suíno, vai para o bovino, é um cadeamento produtivo. E aí a carne processada, Seara está batendo 11 mil suínos, abatia 2. Isso tudo é um processo do quê? De colocar os incentivos, de fazer um marco regulatório e segurança jurídica. Ninguém, Xandó, no mundo inteiro coloca Dinheiro. 26 bilhões, como a Arauco colocou, 20 bilhões, como a Suzano colocou, o próprio seu Zé Lopes, ou a própria Neomília aqui, que está aqui ao nosso lado, se não tiver segurança jurídica. Senão eles falam, eu não vou pôr meu capital, eu não acredito, eu não confio. Então, assim, ir para Brasília para definitivamente resolver essas questões ambientais, os marcos regulatórios, a bioceânica vai ser uma realidade. Eu tive o prazer, em dezembro de 21, de assinar a ordem de início da ponte. Agora, olha como é um desgoverno esse, do governo do PT. A ponte está pronta. O acesso vai demorar 1 ano ainda para chegar na ponte. Vai, como assim? Ué, porque não tem acesso. Não tem como chegar na ponte. Você faz a ponte, mas não chega na ponte. Como que é? Não valeu nada. Nós vamos ter que esperar 1 ano para fazer as pontes, para fazer o asfalto, para fazer o aterro. Do lado do Paraguai já está pronto. Do nosso Que, lado, 1 ano. que retrocesso. Isso é o quê? Falta de planejamento. Agora, a ponte vai ser importante, o corredor é importante, porque ele encurta a distância com os asiáticos. Você sabe que 67% de tudo que a gente vende no Mato Grosso do Sul vai para os países asiáticos. E quando você fala Ásia, não é só China, é Indonésia, é Singapura, Índia. é Índia, é Vietnã. São países gigantescos, com população grande, e que são grandes consumidores, e que está aumentando renda. A Índia mesmo, a população está melhorando de renda. A China, a população está melhorando de renda. E aí eles se tornam consumidores. A China consumia 1 quilo de carne bovina ano,
hoje está consumindo 14 quilos e deve chegar a 25. Se chegar a 25, vai o rebanho brasileiro inteiro só para abastecer os chineses. Então, o que a gente precisa estrategicamente? Logística, transporte, ferrovia, hidrovia, segurança energética, que você falou, energia limpa, como produz hoje essas empresas aí de etanol, de milho e tantas outras também. Então, eu acredito muito assim no potencial do Brasil. O que não dá é que o desgoverno, a gastança desenfreada, sem uma pauta. Vamos falar do agro. O agro emprega 29 milhões de pessoas. 33% do PIB brasileiro, que é a riqueza gerada por todos, vem do agro. E o que está passando nesse setor? Uma crise fenomenal. Você está no meio do produtor, está todo mundo em crise. Custo de produção alto, insegurança para produzir, os insumos com essa guerra aí louca lá do Golfo, que encareceu os insumos, o adubo, o cloreto, o potássio. Então, assim, o fósforo, a fonte de fósforo. E aí, por que que o Brasil, é isso que eu falo que é um erro? Nós temos enormidade de, de, de cloreto de potássio, de fósforo no Jazida, né? Brasil, jazidas que estão dentro de terra indígena. Aí não deixa explorar, amigo. E deixa o produtor brasileiro pagar mais caro. Paga um royalty, como o americano paga para os Com indígenas, certeza. para ter lá a produção. Os indígenas vão viver muito melhor e o produtor brasileiro muito melhor. Essa UFN3 agora, que é dos nitrogenados lá. Praticamente 10 anos paralisada a obra. 10 anos uma obra que produz ureia, sulfato e nitrato, que são essenciais para o milho, para a cana-de-açúcar. Então está parado. Agora diz que vai retomar. Bom, tomara que retome. Ou é mais, às vezes, uma balela, né? Eleitoreira. Vem ali, assinou a retomada, daqui a um pouco vai embora, não tem mais obra. Então, porque isso vem lá da época do presidente Lula. Então é isso que nós precisamos mudar no Brasil, fazer de novo com que esse eixo de logística, de competitividade, de produção e empresa, meu amigo, você é do ramo. Ninguém vem se não tiver segurança jurídica e confiança, senão ele vai embora, vai para o Paraguai, olha aqui. Do lado aqui. 1.720 empresas brasileiras fecharam as portas aqui, estão montando aonde? Paraguai. Paraguai, tem segurança jurídica, carga tributária menor, energia mais barata. E o empresário fecha aqui, mas eu quero o empresário ir embora para o Paraguai, eu quero que ele invista aqui. Com Vamos certeza. criar para eles as condições de ele investir no Brasil e gerar as oportunidades, como nós fizemos em Mato Grosso do Sul, que criou uma enormidade de empregos. Aí nós estamos hoje, Xandó, praticamente pleno emprego no Mato Grosso do Sul. Graças ao quê? A política industrial, leis efetivas, marco regulatório e segurança jurídica em termos de compromisso. Para eu trazer a sua empresa para cá, eu assino um termo de compromisso. Eu cumpro a minha parte como gestor e poder público. Você cumpre a sua como empresário, gerando os empregos, fazendo os investimentos, e aí tudo funciona bem. Então, É um círculo virtuoso. o Mato Grosso do Sul ganhou muito com isso nos últimos anos. Eu tenho a pauta do agro mais para frente, mas eu, como educador também aqui, não poderia deixar de falar aqui, Reinaldo, o seguinte: é, nós temos uma parceria com a ProSoja, com a Escola do Agro, então nós andamos muitos no estado, né? Naviraí, Nova Andradina, fizemos um circuito acadêmico com a Escola do Agro em cidades como Campo Grande, Dourados e Chapadão, são cidades polo, ali treinando e capacitando os futuros agrônomos, né? Dentro das tecnologias das máquinas. A gente sabe que o agro avançou muito em tecnologia e vai avançar muito ainda dentro da tecnologia. Mas qual é o plano ou qual é a intenção dos planos do Reinaldo, candidato a Senado, para as universidades, tanto estaduais quanto federais, do Mato Grosso do Sul? Acho que as estaduais, que é o EMES, né, eu já tive um plano ali que desenvolveu ela enormemente. Nós dobramos o número de oferta de vagas na universidade pública. Quer dizer, é você dar oportunidade. Um exemplo é aqui em Maracaju. Curso de agronomia foi na nossa época. Curso de agronomia lá em Mundo Novo na nossa época. Tinha 2.000 vagas, nós passamos para 4.000 vagas. E criamos as cotas para o indígena, para os negros, para poder também ter uma cota ali reservada a essas comunidades. Então, isso avançou muito. Chegando ao Senado, o que nós precisamos? Eu acredito muito, primeiro, escola em tempo integral, Xandó. É Boa. fixar o aluno
dentro da escola. Nós não tínhamos nenhuma no Mato Grosso do Sul, hoje os 62% das escolas são em tempo integral. Então, fortalecer para a gente chegar à plenitude, 100% de escolas em tempo integral no Mato Grosso do Sul. Outra coisa que eu acredito muito, você é professor, você faz treinamento, você faz qualificação. Ensino técnico profissionalizante no ensino médio. Exatamente. Certo? Eu levei para todas as escolas estaduais ensino técnico profissionalizante, porque o aluno de ensino médio, enquanto ele não está na universidade, ele está o quê? Um curso de operador de caldeira, um curso de eletricidade, um curso para ele poder ter um rendimento, para ele não fugir da escola do nível superior. Então, você funciona as duas coisas: aumentar a oferta e despolitizar as universidades públicas. Tem que tirar a política de dentro, política de resultado. Lamentável, né? Reinaldo, quero fazer uma observação disso para você como governador e candidato ao Senado. Me entristece muito, às vezes, o professor ou o diretor, que ele está lá para ensinar, e aí ele se posiciona politicamente dentro do reduto da escola. Todo mundo sabe do meu posicionamento, eu estou aberto a conversar com qualquer pessoa da direita, de esquerda e de centro aqui, mas nós, como Escola do Agro, ofertamos algumas vagas, e você percebe em algumas escolas que tem posicionamento de viés de esquerda, que vê o agro como vilão e não libera o aluno para fazer os treinamentos. Então, esse viés dentro da escola me entristece demais, Reinaldo. Xandó, isso é uma loucura, é uma bobagem, cara. Eu, como governador, eu me considero uma pessoa de centro-direita. Eu fui o primeiro governador do país a criar uma subsecretaria LGBTQIA+, para discutir essas questões desse segmento. Eu fui o primeiro governador a criar uma subsecretaria indígena. Vamos pôr o índio para dentro. O que você quer? Você é indígena? Você quer o quê? Internet. Você quer o quê? Melhoria na sua aldeia. Você quer educação. Você quer ter a possibilidade de ter uma energia elétrica, como nós temos. Porque Claro, o que nós claro. temos, o indígena não pode E ter? educação também para o E índio. levei, eu vou dar um exemplo para você, eu levei para o Pantanal um programa que chama Ilumina Pantanal. Não tinha energia elétrica no Pantanal, fizemos placa solar em 3.867 propriedades, é uma placa solar com uma bateria de lítio, um programa legal que tem para o assentamento, tem para o catador de isca, tem para o produtor rural, que se tem uma casa e tem morador, tem uma placa dessa gratuitamente, hein? Foi um programa que nós conseguimos um subsídio da conta de energia elétrica com a ANEEL, a Energisa colocou um recurso, o governo do estado, e hoje deu plenitude nesse Pantanal. Então, assim, solução tem que despolitizar, não interessa, é a política de resultado, não interessa, essa política é de esquerda, mas ela é boa para o Brasil? Então vamos implantar. Essa aqui é da direita, é boa para o Brasil? Vamos implantar. O que é? Privatização, as concessões rodoviárias. Empresa estatal tem que dar lucro, amigo. Com certeza. Você vai ter o Correio dando 8 bi de prejuízo e perdendo todos os clientes aí para o Mercado Livre, o Amazon, para tudo isso daí. O que é? Aquilo ali é logística de entrega. Com certeza. Você vai Consegue. lá na internet, puxou ali, no outro dia está na tua casa. Aí o Correio, o que está fazendo? Aí você pega, por exemplo, as estatais brasileiras dando prejuízo. Então, se ela dá prejuízo, vende ela. Porque ela é do povo brasileiro, ela tem que dar lucro, transformar as riquezas em benefício para a população. Então, acabar, desmistificar essa bobagem. Isso aqui é de direita, isso aqui é de esquerda. Nós temos que criar política de resultado. As pessoas querem política de resultado, uma boa saúde, escola em tempo integral, desenvolvimento, emprego. Eu não sou contra programa social. Eu também não. Eu criei o Mais Social, que era um cartãozinho na época da pandemia, para o cidadão comprar alimento. Agora, as pessoas não podem viver eternamente. Tem que ter prazo. Social, Tem que ter prazo. E abrir uma porta, um horizonte. Ó, você, Xandó, a Maju ali, eu tenho, eu tenho minha bolsa que eu ganho. Mas será que ela não pode crescer e se profissionalizar, formar na faculdade, ir para um trabalho que dignifica a pessoa? É isso que eu falo, o Felipe, que está aqui, jovem. Por que não trabalhar? Emprego formal, se qualificar, terminar um curso superior. Acho que é isso. Ou empreender também, né? Reinaldo, essa cultura do trabalho, eu quero trazer isso para a mesa. O seguinte, eu estava lá na Austrália em 2024, trabalhava com uma menina, chamava Aiva. Ela puxava a bazuca para mim. E ela falou, eu estava sem carro lá na Austrália, falou, vamos na minha caminhonete. Eu falei, Aiva, de quem que é essa caminhonete? Ela falou, é minha. Eu falei, mas como que você tem essa caminhonete aqui? Teu pai te deu? Ela falou, não, eu comprei. Eu falei, mas como? Trabalhando? Ela falou, trabalhando.
Ela não tem tigrinho, né? Esses jogos de aposta. Então, ela trabalhando mesmo, né? Então, ela falou que ela trabalha desde os 14 anos dentro do agro, puxando bazuca, colhendo, plantando. Eu falei, tá, mas como assim que você trabalha? Lá no meu país não pode trabalhar. Ela falou, não, aqui na Austrália nós temos a cultura do trabalho. A gente trabalha, eu, meus irmãos. Quantos irmãos você tem, Aiva? 5. Quantos deles têm carro? Os 5 têm carro. Então, eles tinham um irmão de 25 anos para baixo, até 16, todo mundo tinha carro. Hoje você vai falar aqui para a gurizada do Brasil, 16 anos não pode trabalhar, 14 anos não pode trabalhar. Então, assim, essa cultura do trabalho, ela traz uma nobreza para as pessoas, que as pessoas se sentem úteis e têm o seu próprio dinheiro e acaba não dependendo do governo. Mas o próprio presidente Lula disse que quando as pessoas ganham mais de 5 mil reais, elas não votam no PT. Então não há interesse em libertar as pessoas. Vamos para a próxima aqui, Reinaldo. Seguinte, segurança pública do estado do Mato Grosso do Sul. Grande é os desafios do estado do Mato Grosso do Sul, tendo em vista a grande borda de fronteira, né, que nós temos com o Paraguai e Bolívia. Quais são as medidas que o Reinaldo, como candidato ao Senado, tem para a segurança pública do estado do Mato Grosso do Sul? Ô, Xandó, a política de fronteira tem que ser integrada. Nós fizemos muito. Eu melhorei o DOF, eu melhorei o choque, eu melhorei o BOP, que são as especializadas para a fronteira, para combate ao crime organizado. Tanto que nós somos o estado que mais aprende droga do Brasil. Então, o que eu acho que tem que fazer o senador, se for eleito, Reinaldo? Trazer mais a presença federal junto com o estado e unificar inteligência, presença policial, forças de combate aí ao narcotráfico e principalmente ao crime organizado, Comando Vermelho, PCC, isso está enraizado em alguns lugares. Agora aqui a gente é muito ostensivo contra as organizações criminosas, o Poder Judiciário faz o seu papel e a polícia prende. Mato Grosso do Sul é a polícia que mais prende do mundo, você sabe disso. Só que aqui nós temos uma coisa que pouca gente sabe. 72% dos presos do Mato Grosso do Sul são presos do tráfico e são de outros estados. Eles vêm aqui para Ponta Porã, vão lá para Ladário, Corumbá, entra com a droga, a polícia prende. Você fica com o traficante preso aqui no sistema prisional. Tanto que o nosso sistema prisional está quase do tamanho dos Estados Unidos. 1.000 presos para cada 100 mil habitantes. Você acredita nisso? Cara, é um absurdo É um isso. absurdo, é um dos maiores do mundo. Só que É. assim, quem que paga a conta? É você, eu, Felipe, Maju. Não é correto, cara. Se o preso é do tráfico, ele tem que ser custeado por quem? Governo federal. Então nós não estamos fugindo da responsabilidade da segurança pública. Agora ela tem que ser compartilhada. Inteligência, tecnologia, equipamento, helicópteros, aviões, radares para cuidar disso e essas prisões federais para ficar com esse preso do tráfico. Eu não concordo do sul mato-grossense pagar 300 milhões por ano para o preso lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Goiás, que vem levar droga, às vezes eles vêm com um carro roubado, e aí volta com a droga num outro carro, legalizado. Isso está errado. Então, o que eu acho que o senador pode fazer? Olhar essas questões da integração entre as polícias, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia do Estado, Polícia Civil, fazer uma teia de inteligência conjunta para combater as organizações criminosas, porque elas estão em todos os lugares, você sabe disso. Então, eu acredito que no Senado a gente vai poder ajudar bastante, como nós fizemos uma política de segurança pública que tornou Mato Grosso do Sul, mesmo com fronteira que você falou de 1.400 quilômetros, o terceiro estado mais seguro do Brasil. Reinaldo, agora eu vou passar para a próxima pauta aqui, que é aqui nós estamos em casa, né? Esse aqui é o onde nós temos vivido há 22 anos, que é o agronegócio. Deu uma pincelada ali antes. É só um dado aqui, tá? Só esse ano, 37 agricultores tiraram a própria vida lá no estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista as dificuldades que nós temos aí de saldar as dívidas, enfim, os agricultores. Esse governo que está aí já declarou que o agro é fascista, que o agro é direitista e que o agro é um vilão, é o agro malvadão. Você, como produtor rural, que pisa o pé na roça e sabe a dor do produtor rural e entende que produzir a céu aberto não há nenhuma garantia que vai dar certo. Então, para mim, e só isso eu já sou
um entusiasta do agro por conta disso, que o produtor rural enterra aí centenas de milhares de reais na terra sem nenhuma garantia que vai dar certo. Quais são as medidas do Reinaldo a favor do setor, que é 33% representa o PIB do Brasil? E 29 milhões de empregos que são da cadeia do agro, da agroindústria. Acho que as medidas, realmente nós passamos um momento muito difícil. Esses aí que você falou, muitos tiraram as vidas e muitos perderam patrimônio. Não tem seguro agrícola, não tem financiamento na hora certa, o juro está altíssimo. Você pegar um juro de 16, 18%, É é melhor impagável. não pagar. É impagável. Então não adianta. E eu acompanhei na época, como prefeito daqui, o caminhonaço e o tratoraço. Naquela época, Xandão, 2006, né? veio 2000, 2002, 2004, veio ali, veio securitização, 20 anos para pagar as dívidas, juro de 3% ao ano. Depois veio o PESA, que foi outro refinanciamento das dívidas. Não adianta prorrogar hoje para amanhã. Você vai sobreviver hoje, mas amanhã vai acabar seu oxigênio, você vai morrer amanhã. Então, eu acho que a gente precisa ter uma política agrícola duradoura e efetiva. Um seguro de safra, com um custo de produção mais baixo, com uma logística mais favorável ao desenvolvimento da competitividade que a gente precisa, e resolver esse passivo, cara. Você viu quantas RJ aconteceu nos últimos tempos? O cara pede RJ porque quer, porque não tem condição de pagar. E aí entra empresa, entra produtor rural, entra agropecuária, está todo mundo indo para o buraco, porque está muito difícil. Nós temos uma oferta grande de alimento no mundo, os preços das commodities estão um pouco achatados, mas o custo de produção está altíssimo. Guerra do Golfo, guerra da Ucrânia, isso encareceu os produtos. O diesel mesmo. Você vê agora no Estreito de Hormuz, passa 20% do petróleo do mundo, amigo. Olha para onde foi o cloreto, o potássio, está caríssimo para o produtor. O produtor está plantando sem adubo esse ano, para poder tentar sobreviver. Sem adubo, a produtividade cai. Eu acho que o grande avanço que nós tivemos quando veio securitização em pedra é juro fixo, o produtor investiu, comprou máquina, novos equipamentos, melhorou a correção de solo, plantio direto, e nós tivemos um boom de produtividade e um aumento muito grande na produção agrícola no país. Então, eu acho que é voltar a isso, aos bons tempos de uma política efetiva, duradoura. Não é esse negócio que faz hoje para resolver amanhã. Ah, prorrogo. Hoje você não pode pagar, eu vou prorrogar. Só que a hora que o banco prorroga para você, já cortou teu crédito. Aí você Exatamente. já entra na lista negra. Ficou de a pedra, hein? Ficou a pé, você não consegue financiar. E se financia, cobra 18% de juros. Amigo, não é impossível. Então, eu acho assim, criar no Congresso Nacional uma política efetiva, duradoura, para dar estabilidade e voltar a poder respirar o produtor rural. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos chegando em Brasília. Plano Safra, Reinaldo. A gente sabe que o Plano Safra ele é um divisor de águas no calendário do produtor rural. Todo mundo, o mercado, espera o Plano Safra. Mas os últimos planos safra que nós temos visto aí é um plano safra para inglês ver, né? Não é efetivo. Reinaldo Azambur se compromete com o setor em brigar por esse plano safra? Adianta também dar um plano safra, que o produtor não consegue acessar, porque hoje é questão das garantias. Como eu disse, para inglês ver. Para inglês ver, aí o banco não te empresta. Você sabe que para o banco emprestar para você hoje, ele não quer hipoteca da sua terra, ele quer alienação fiduciária. O que é isso? Alienação fiduciária, você já entregou tua propriedade para o banco. Então, pouquíssima gente, Xandó, tem acesso ao crédito oficial, que é essa enganação desse plano safra. Então, vamos pôr os pratos limpos na mesa, fazer uma política de chamar o Conselho Monetário Nacional e parar com essa exigência brutal das garantias para você poder fazer um financiamento. Tudo bem, tem que ter garantia, banco não pode. Mas peraí, amigo, é dinheiro subsidiado. Mas, Você Reinaldo, precisa assim, exigir eu, tanto do produtor eu rural. nunca vi produtor rural negar conta. Produtor rural, estou trabalhando com eles há 22 anos. O produtor rural é uma pessoa íntegra, honesta, ordeira. Ele quer pagar, só que tem que pagar o justo. Cria as condições. A securitização foi as condições. Juro de 3%, 20 anos para pagar, carência. O que aconteceu? Pum! Na agricultura brasileira. Maior crescimento dos últimos anos. Mas tinha estabilidade para produzir. Tinha condição do produtor. E vem toda uma cadeia atrás, né, desse boom, né? Junto hoje, o produtor está endividado. Você está no meio, você sabe. As pessoas não querem investir. Ninguém quer comprar uma máquina. Ninguém quer comprar um adubo para colocar, fazer correção de solo, porque não tem condição de fazer. Então, eu acho que agora é uma mudança geral. Mas mudar principalmente o governo.
Porque o PT não gosta de quem produz. Isso é verdade. O PT não gosta do produtor rural. Eles têm algo contra quem produz no Brasil. Então, nós temos que tirar primeiro o governo do PT e aí sim construir uma política agrícola duradoura e efetiva para mudar os destinos do Brasil. Reinaldo, agora a gente falou sobre algumas pautas importantes aqui do Senado, mas eu não poderia deixar de fazer algumas perguntas pessoais para você. São perguntas aqui do Café Brothers que faz a gente pensar. Você, como ao longo dessa carreira, 30 anos de política e é pai, é marido, é avô, empresário e produtor rural, você acredita que a intensidade distorce o tempo? Acho que não. Acho que a intensidade amadurece a gente. Eu acho que você sendo mais intenso, mais presente, você vai amadurecendo. Não acho que distorce. A vida é um aprendizado, é uma escola para nós. E eu acho que quanto mais intenso você vive, mais resultados bons você tem. É um aprendizado, acho que é uma escola que vale a pena. Legal demais. No meu tempo, Reinaldo, a gente chamava isso de cartas para o futuro. A gente escrevia algumas cartas, enterrava dentro da garrafa e daqui 5 anos a gente abria essa carta. Agora não precisa mais ter internet. Esse podcast que vai ficar gravado aqui para sempre enquanto tiver internet. Mas vamos supor que daqui em 2031, lá 5 anos, o Reinaldo vai assistir. Fui lá no Xandó, no Café Brothers. Vamos assistir aqui, família, o que eu disse naquele podcast. Que recado ou que conselho você enviaria para o Reinaldo daqui 5 anos? Acho que o Reinaldo, o conselho de você sempre estar amadurecendo e se cobrando também para ser melhor, ser mais atento, principalmente às pessoas. Eu sempre fui uma pessoa de fácil acesso, Xandó, de ouvir. Eu acho que a qualidade, eu sempre falo, Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Então, ouvir mais e falar menos. Porque ouvindo mais, você aprende mais. E quem ouve mais erra menos também. Então, eu acho que o Reinaldo, assim, amadurecer ainda mais essa qualidade de ouvir as pessoas, de saber entender as dificuldades do local, da cidade, do estado e do país. Eu acho que o Reinaldo evoluiu muito nesses últimos anos aí, desde que eu entrei na vida pública, que você falou aí há 30 anos atrás, mas é uma evolução constante, é você se cobrar para você ser melhor, para você poder olhar a dor das pessoas, você conhecer a dificuldade que às vezes a pessoa tem, né? E aí você precisa estender a mão. Então, acho que hoje mesmo eu estava gravando de manhã ali, com alguns colaboradores nossos, pessoas que estão há 46 anos morando com a gente, 41, 39, 38, fazem parte da família, né? Ele não é o empregado, ele é o colaborador, ele cresceu junto, ele constituiu família, ele está junto com a gente. Então, acho que assim, é aprimorar essa qualidade e aperfeiçoar, ouvir mais, falar menos e ter bons resultados para o futuro. Você falou da cápsula do tempo. Quando eu inaugurei a UEMS aqui, foi plantada ali uma cápsula do tempo ali, para abrir depois de 20 anos. Não chegou ainda? Ali não chegou ainda, e ali tem dizeres que a gente escreveu, todos ali na época escrevemos ali coisas importantes. Vamos ver daqui a 20 anos, quando abrir, o que o Reinaldo falou, o que outros tantas pessoas falaram da importância de uma universidade aqui, importância do bom resultado que ela já deu para inúmeras pessoas que se qualificaram e tiveram um nível superior aí com essa faculdade. Legal demais. Mais uma aqui, rapidinho aqui, Reinaldo, seguinte. A vida, ela é feita de escolhas. Todas as vezes que nós fazemos uma escolha, nós deixamos algo para trás. Isso é da vida. Todos os dias nós temos que fazer escolha. Mas ao longo dessa sua carreira, sua jornada de homem público ou de família, qual foi a escolha mais difícil do Reinaldo Azambuja? Acho que a escolha mais difícil foi quando governador, as reformas que eu tive que escolher, que mexeu com a vida das pessoas. Reforma da Previdência, você mexe com quem é aposentado, que já contribuiu 30 anos, mas era necessário, não tinha jeito. Ou a gente reformava a Previdência do Estado, ou as pessoas que são aposentadas e pensionistas não conseguiriam receber o salário no fim do mês, porque o Estado não tinha condições. A reforma, principalmente, dos marcos regulatórios que nós acabamos de dizer, da lei da industrialização do Estado. Nós reformulamos ela. Era uma lei arcaica, deficitária,
E ela foi um marco para poder gerar essas oportunidades enormes que nós vivemos aí. Então, assim, e principalmente, Xandó, reformar. Eu sempre falo, reformar é muito pior do que construir. Com certeza. E nós reformamos o Estado, nós fizemos reformas administrativas, nós criamos teto de gasto, isso foi difícil, isso mexeu com a vida, nós mexemos com a vida do servidor público, com a vida do empresariado, com a vida de pessoas que são os aposentados, que já tinham contribuído, porque trabalharam 30 anos, mas foi necessário. Então é que eu falo, tem hora que você tem que fazer escolha. Eu me lembro de uma palavra do Barbosinha, que é nosso atual vice, ele falava assim, o Reinaldo teve que tomar uma decisão que foi uma decisão de estadista. Porque ele falou para mim, ele era meu líder, falou, mas você vai encaminhar agora, em 2017, véspera da sua reeleição, uma reforma da Previdência, isso vai comprometer a tua eleição. Eu falei, entre comprometer a eleição e comprometer o Estado, eu prefiro comprometer a eleição. E mandei a reforma da Previdência, a Assembleia aprovou, e aí nós tivemos um bom resultado, que é fazer o quê? A gestão, mas foi muito difícil, acho que foi vivenciados no momento mais difícil, porque eu não podia nem sair de casa, que tinha uma claque de pessoas para me vaiar, com nariz de palhaço, para criticar, tinha policial acampado em frente à governadoria, ficar 90 dias a Polícia Civil acampada, mas era necessário, ou você fazia, ou fazia. Então, nós optamos em fazer e hoje eu não me arrependo de ter feito essas reformas estruturantes no Estado. Eu sei que o tempo é curto aqui, mas essa aqui eu não posso deixar de fazer. Reinaldo, como é que você reúne adversários políticos para estar nessa campanha agora, em 2026? Na eleição passada do Estado, Riedel e Contar eram adversários e agora estão trabalhando do mesmo lado. Como que você fez isso, Reinaldo? Acho que foi um diálogo muito profícuo que nós tivemos com o Contar, o André Putinelli, com a Rose Modesto, os três aí foram adversários do Riedel em 22. E nós nos unimos, Xandó, em primeiro lugar pelo Brasil. O Brasil cobrava de nós que nós não poderíamos mais conviver 4 anos com o governo do PT, governo gastador, que gasta mal e que está endividando o Brasil, endividando as famílias e aumentando o custo de vida. Hoje, se você for no supermercado, você não compra a mesma coisa que você comprava 4 anos atrás. Não mesmo. Vem pela metade. As pessoas estão endividadas. Então, nós precisamos reformar o Brasil. O que nos uniu foi unir pelo Brasil e pela continuidade de um bom trabalho que o Riedel vem fazendo pelo Mato Grosso do Sul. Hoje o André concorda com isso, hoje a Rose concorda com isso, hoje o Capitão Contar, que é meu colega de chapa, nós somos 2 candidatos ao Senado, concorda com isso. Então, assim, a gente virou a chave, vamos dizer assim, da politicagem e da disputa e nos unimos por uma causa. Primeiro é o Brasil e segundo a continuidade do bom trabalho aqui no Mato Grosso do Sul. Só mais 2 perguntas para a gente finalizar, que eu sei que você tem outro compromisso aí. Se pudesse ter um jantar com o seu pai e pudesse pedir um conselho, qual seria? Eu acho que os mesmos conselhos que ele me deu quando eu tranquei a faculdade, lá em início aí de 1983, e vim embora aqui para Maracaju, que ele já adoeceu e eu precisava cuidar das nossas coisas. Ele olhou igual nós estamos assim, eu e você, e falou, meu filho, se você tiver uma conta, você nunca negue a conta. Conversa com o seu credor, administra a conta. Nunca dê calote em ninguém e nunca deixe de pagar os seus compromissos. Foi uma coisa. Segunda coisa que meu pai me ensinou muito foi no trato com as pessoas. A gente sempre teve uma relação ali com os colaboradores, tipo familiar mesmo, porque eles fazem parte do dia a dia da gente. Então, é um exemplo de pai para filho, né, que marcou muito. E ele sempre falava: você só promete aquilo que você pode cumprir. Não faça uma promessa se você não der conta de cumprir, senão uma pessoa vai te cobrar e vai pôr o dedo no teu nariz e você vai ter que aceitar, porque você prometeu e não entregou. Eu acho que foram 3 ensinamentos que eu levei assim muito durante a minha vida, a minha trajetória. Eu convivi pouco, né, porque meu pai faleceu com 59 anos, mas eu repetiria de novo essas mesmas coisas. Foram coisas que conceituais para mim, como pessoa, como cidadão, como filho, e que acho que valeu muito, principalmente na trajetória da convivência privada, mas principalmente no setor público, porque você convive
com muitas diferenças, e eu acho que valeu muito os ensinamentos que meu pai me deu. Legal demais. Reinaldo, tem o Instagram aí do Reinaldo Zambuja pra gente colocar para eu fazer a última pergunta, que as redes... Aí tá aí o Instagram do Reinaldo Zambuja, 81 mil seguidores, candidato ao Senado, vamos juntos levar o MS. Quem quer seguir o Reinaldo Zambuja e já sabe como que faz aí para seguir ele, é o Reinaldo, arroba o Reinaldo Zambuja. Reinaldo, olhando para essa câmera aqui, eu vou fazer a última pergunta do Café Brothers e você responda para nós aqui. E espero tê-lo aqui em outra oportunidade para a gente falar de algumas outras pautas. Desde já quero agradecer o convite, mas olhando para essa câmera aqui, quem é Reinaldo Azambuja? Olha, Xandó, primeiro te agradecer, né? Você, a Maju, o Felipe, que está aqui, agradecer por esse momento especial. Prometo voltar, tá? Nós vamos fazer isso pós-eleição, né? Com certeza. Respeitando os resultados. Reinaldo Zambuja é essa pessoa que ficou aqui praticamente 1 hora falando com você. Pessoa simples, que dialoga, que conversa. Eu sou, às vezes as pessoas falam que eu sou muito sério, mas não é, é o meu jeito de ser. Eu não mudei o jeito de ser mesmo entrando na política, porque às vezes a política muda as pessoas, o Reinaldo permanece o mesmo. Sou muito focado nas coisas, eu me dedico intensamente naquilo que eu acredito, então eu sou uma pessoa dedicada, que tem uma alegria muito grande de ter uma família maravilhosa, né? Filhos, netos, minha mãe ainda, uma pessoa muito querida, meus irmãos, você já entrevistou meu irmão aqui, o Beto, passou um momento muito difícil, mas graças a Deus superou, a Elisa, família, a gente é muito família. E que tem uma paixão que eu vou te contar, que é pescar. Eu gosto muito de pescar. Agora, esse ano, eu perdi todas as datas que eu tinha. A gente tem alguns ranchos de pesca esparramados por aí, lá no APA, no Miranda, no Rio Paraguai. Mas esse ano, um ano atípico, um ano de eleição, um ano muito intenso. Mas o Reinaldo é essa pessoa que está aqui na sua frente, que não mudou. Quem me conheceu, e ontem eu pude conviver ali, conviver na praça com algumas pessoas que conviveram comigo na primeira eleição. Estão juntos até hoje. Então, é o que eu falo, aqui onde tudo começou, a gente tem o abraço carinhoso, o aperto de mão, a alegria nos olhos. Então, isso é muito gratificante. Eu sou uma pessoa muito tranquila e tenho uma felicidade enorme de ter construído amigos, né? Porque amizade você não compra, você constrói. Então, eu acho que as amizades que a gente construiu, as parcerias que a gente fez, é algo gratificante. Eu sou essa pessoa que você entrevistou aqui por 1 hora, praticamente. A gente não mudou o que era e nem vamos mudar também daqui para frente. E qual é o número do candidato Reinaldo ao Senado? Olha, Xandó, o número escolhido não foi por mim, tá? Quando eu topei filiar o PL, você sabe que eu tive 30 anos no PSDB. O presidente Jair Bolsonaro estava na sala, ele falou: Zambuja, você vai ser o 222. Então é o 222. Esse é o número do Reinaldo, hoje candidato ao Senado, já homologado e registrado pelas convenções. E eu tenho certeza que a gente vai poder contribuir muito com o Mato Grosso do Sul, mas também contribuir muito com o Brasil. Você que ficou conosco até o final, se inscreve no canal lá no YouTube, Café Brothers. Segue também a gente lá no nosso Instagram. O episódio vai ao ar como episódio extra eleições 2026 aqui no Brasil. Esse momento tão importante do Brasil. E lembrando que o Café Brothers podcast está aberto a todos os candidatos ao Senado e ao governo, tá bom? Você que ficou até o final, vai lá, se inscreve no nosso canal. E agora, finalizando aqui, gente, o que o nosso convidado merece? Obrigado a todos os nossos patrocinadores e esse foi o Café Brothers Podcast.